Sabe aquele morador que xinga o síndico, faz pichação, joga ovo, quebra a porta de armário e ainda quer chamar reportagem? Pois é, Dr. Cláudio Viana, especialista em direito condominial, vai contar tudo sobre essa trajetória. Já colocou 3 para fora desde 2015, o cara é fera no assunto. E você vai participar ao vivo comigo, Diógenes Suete, pelo número, fala aí, Genunes, 61 30 22 98 70. A melhor pergunta ganha um jantar para o Coco Bambu e a segunda melhor pergunta, um exemplar do meu livro Engenharia Condominial, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo sem ser engenheiro. E para você que é advogado e acha que o título não é muito legal, deixe seu comentário em Diógenes Suete no Instagram e também lá em @claudioviana.adv. Por que você acha importante mudar o título do meu livro? Isso aí foi uma questão que o pessoal da Anacom falou comigo, mas eu quero dizer para você que eu não ensino você a dispensar o engenheiro, mas sim a como contratar corretamente. E esse livro é um manual, um guia na vida dos síndicos. Vamos nessa, porque a hora é essa. Um abraço para o nosso amigo Leonardo Rabelo, criador do programa Doses Milionárias. Esse mundo condominial traz com foco a engenharia condominial, o direito sempre voltado para você que está aí fazendo a gestão do seu condomínio. Tem problemas aí? Manda a sua pergunta aqui. Eu quero agradecer aqui a participação do Genunes e do Juan, que são os nossos filmmakers e os podcasters que estão na house da rádio. Um abraço para você de todas as regiões da Sara Brasil FM, a nível nacional, eu digo até mundial, porque a gente assiste pela internet também. E para você que está nos assistindo aí no YouTube, no canal @Condominial Engenharia e também no canal Doses Milionárias. E vamos lá falar com o Dr. Cláudio Viana. E aí, doutor, como é que tá? Tô muito bem, meu amigo Diógenes. Tá bem? Muito obrigado pelo convite. É isso aí, fica à vontade. Diz aí pra gente como é que é essa questão do morador antissocial. Então, Diógenes, essa questão do morador antissocial ou condômino antissocial. Rapaz, isso é bravo, quando, assim, o senso comum, quando fala assim, antissocial, será que é aquela pessoa que não me dá bom dia? Aquela pessoa que não convida pro churrasco, né? Será que é o rústico? Exatamente, aquela pessoa que não gosta da convivência. Não, apesar do nome ser antissocial, é aquele morador que, de forma reiterada, ele descumpre as normas do condomínio, colocando em risco o sossego, a segurança e a salubridade daquela comunidade condominial. Então, hoje no programa a gente vai conhecer hoje 3 casos reais sobre exclusão do condômino antissocial. E talvez você pode estar pensando aí, quando fala condômino antissocial, você que é síndico, conselheiro do condomínio, quando fala a palavra condômino antissocial, com certeza vem uma pessoinha na sua cabeça, não é, Diógenes? E você aí, tem um condômino assim, que ele só não dá bom dia, ou o seu condômino é aquele que quebra o armário, joga ovo, fala mal do síndico? Sem contar, doutor, será que a gente pode considerar condômino antissocial aquele que é problemático, que começa lá pelo grupo do WhatsApp? Aquele que sabe que não tem, sabe aquele grupo do WhatsApp? Que ele é para uma função social no condomínio, gerar harmonia e etc. E tem sempre um cara que, coloca uma besteira ali, que é para bagunçar o coreto. Tem aquele que fiscaliza a grama, tem até um meme, né, no Instagram, que o cara fica medindo ali quantos centímetros a grama. Sim. Esse cara é o antissocial ou é outra definição jurídica? Como é que funciona esse processo aí? Aquele condômino que reclama ali no grupo de WhatsApp, cria uma conta no WhatsApp, ele tá ali até no direito dele de reclamar, mas o condômino antissocial é que vai muito além. As atitudes dele são consideradas, muitas vezes, crimes, contravenções penais. É algo muito, muito grave. Não é aquele condômino que é só apenas inconveniente ou não é o cara do som. Chato. Não é o cara do som. Não é o cara do som nem do cachorrinho. Nem do cachorrinho que faz xixi ali. É a pessoa que realmente coloca as pessoas em medo do condomínio. Medo da sua segurança. Ele gera a sensação de pânico. Tem um negócio assim no Código Civil, não tem? Sensação de pânico, insegurança, né? Isso, exatamente. Porque, assim, aquela base, né, de todo condomínio, são os 3 S's, né, Diógenes? Sossego, salubridade e segurança. Isso é básico. Então, segurança, eu vou puxar para mim um pouco. Vai lá, pode ir lá. Segurança vem pela gestão das edificações. A sensação de segurança é medida pela qualidade do ambiente, onde você se sente seguro, e pela responsabilidade do síndico em manter a condição da edificação saudável, sem patologias de estrutura, com combate a incêndio em dias, com SCPDA em dias. Ou seja, você entende que o ambiente é tão seguro quanto deveria ser,
Afinal de contas, o lugar mais seguro da nossa vida é a nossa casa, não é isso? Exatamente. Responde aí pra gente, você que é nosso ouvinte, que tá no YouTube e no Instagram, aonde é o lugar mais seguro do mundo para você? Doutor Cláudio, e me conta aí, qual foi o primeiro caso que você pegou sobre essa situação? O que te aconteceu de fato? Foi porrada? O que aconteceu? Então, Diógenes, assim, recentemente, né, teve vários casos de condomínio social, mas eu já fiz esse trabalho já no ano de 2015. 2015, eu vi lá esse histórico aí, eu cara. tinha em torno de 3 anos de advocacia e surgiu esse caso para eu poder trabalhar. Olha só, 2015 eu estava com 1 ano de engenharia condominial. Eu estava fazendo 1 ano de engenharia condominial, como neófito. Então, como foi essa situação, né? Esse condomínio desde 2012 já possuía esse condômino antissocial, né? Ruim. Num condomínio de alto padrão, Beira-Lago, Brasília, Distrito Federal. Era uma pessoa que apontava arma de fogo para o síndico, puxava as armas brancas para os porteiros, usava entorpecentes ao ar livre, à frente de todos os condôminos, né? Fazia diversas festas no seu apartamento. Algazarras. Né? Uma pessoa totalmente violenta e intransigente. Né? Doutor Cláudio, o pessoal acha que a lei de contravenções sobre a questão de barulho, Genunes, é só sobre o som alto, é só sobre o latido do cachorro, mas não, gargalhada, discussão, bate-boca. Desligou o som, mas continua naquele kkkk 3 horas da madrugada, também não é isso, doutor? Também é, pode ser considerado. Olha só. E como é que foi essa situação aí, doutor Cláudio? Então, esse condomínio nos contratou, né? Eu trabalhava no escritório na época, estava ingressando nessa questão do ramo condominial e apareceu este processo e a gente tinha que dar uma solução. E a grande questão, a exclusão do condomínio social, é algo que não está na lei. Eu estava lendo sobre isso. Você criou uma jurisprudência no negócio? Exatamente. Como é que é isso? Foi a primeira exclusão foi a primeira jurisprudência do Distrito Federal de exclusão. Então a gente estudou no caso, quando as advertências não têm mais efeito, quando as multas do condomínio não têm mais efeito, quando as multas estipuladas pelo próprio Poder Judiciário não têm mais efeito, qual a alternativa? O que pode acontecer com aquela pessoa? Então a gente foi num debate naquilo, a gente fez uma proposta, a gente fez um pedido para o juiz, no qual falou assim, excelência, você mesmo já estipulou a multa. Para você ver, quando ele recebeu a multa do judiciário, que era no valor de R$10 mil, ele recebeu o oficial de justiça na residência dele, sabe qual foi a atitude dele? O que você faria? Você ia parar, você ia ficar quieto. Ele pegou... eu não queria pagar. Você que está nos ouvindo, você gostaria de pagar uma multa de R$10 mil só para ficar fazendo graça com o povo no condomínio? Olha, isso é um absurdo. O cara já estava parado para lá do... Como é que chama quando o cara tem problema mental lá? Psicopatia, né? Uma parada assim. Comenta aí. O que ele fez? O que ele fez, doutor? Ele pegou a intimação do oficial de justiça, rasgou, jogou no oficial de justiça. E aí? E pegou o carro dele e foi comemorar. Foi dar cavalo de pau no... Dentro do condomínio? No estacionamento do condomínio. Mas olha tudo isso. Filmado, veio a polícia. Você, meu caro ouvinte, que tá aí, imagina essa. O oficial de justiça chega com a notificação de R$10 mil pelo comportamento inadequado. O cara rasga... desacata a autoridade, não é isso? Desacata a autoridade, que o oficial representa o juiz, ou estou enganado? Representa o Poder Judiciário, representa o Estado. Pois é, aí o cara pega a multa e tira a onda, ainda vai dar cavalo de pau no condomínio. E ainda faz uma festa. Rapaz, eu quero saber você do outro lado aí, manda sua pergunta para cá, 61 3022 9870. Tem um monte de perguntas. Tem um monte de pergunta aí? Olha aí. E aí, o que aconteceu? O doutor Cláudio vai finalizar aqui com essa história do cavalo de pau, porque aí o juiz vai fazer o quê, né? Então a gente apresentou um recurso, né, para a desembargadora Ana Maria, hoje já aposentada. Ela teve pulso, por quê? Porque ela tomou uma decisão que não está prevista em lei. Ela viu, pelo desrespeito ao Poder Judiciário, desrespeito a uma determinação, não tem outra alternativa senão excluir este morador do convívio condominial. Olha, e ele é proprietário, perdeu os direitos. Perdeu os direitos de residir. Conviver ali. De conviver. Mas pode alugar. Mas ele não perde a propriedade. Ou seja, ele pode alugar, ele pode vender, ele pode ceder, ele pode emprestar. O que ele não pode é morar. Tem que... Não está apto, né? Não mora mais. O famoso perdeu o direito. Não mora mais. Pode alugar, vender, doar, emprestar, mas dentro das regras do condomínio. Genunes disse que tem participação ao vivo pra gente aí. Fala aí, Genunes. Tem uma mensagem aqui, bom dia, doutor Cláudio. Doutor Cláudio considerando a recente jurisprudência sobre a responsabilidade civil e a autonomia da vontade nas assembleias, como o senhor tem orientado a mitigação de riscos jurídicos
em condomínios que decidem restringir ou proibir o uso de áreas comuns por condôminos inadimplentes? Essa aqui é uma pergunta da Jeane Moura, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da subseção de Sobradinho. Excelente pergunta, um abraço para a doutora Jeane, né? A restrição do uso das áreas comuns. Existe um recente julgado do STJ que determinou que as penalidades para o condomínio inadimplente já são as previstas na lei, que é juros, multa e correção monetária e honorários advocatícios. Então, a partir do momento que o condomínio inova numa nova penalidade que não está prevista na lei, ou seja, a pessoa não vai mais alugar churrasqueira, a pessoa não irá mais alugar o salão de festa. No caso de inadimplência, por exemplo? No caso de inadimplência. Está errado isso aí, O STJ entendeu que aquilo ali é ilegal. Por quê? Porque aquilo ali está atingindo diretamente o direito de propriedade do condômino. Por quê? Porque ele é dono. Mas mesmo ele estando inadimplente? Mesmo ele estando inadimplente. Ele está pagando pela manutenção. A propriedade ele já comprou. É mais ou menos isso, será não? Exatamente. Olha, eu aqui querendo... A gente aqui levanta o dedinho da sabedoria que eu aprendi com meu amigo Thiago, comunicador lá do canal O Síndico Inteligência Condominial no YouTube. Para você que não acompanha ainda, um excelente canal. Clica lá, se inscreve em Inteligência Condominial. Doutor, então tá inadimplente, mas pode fazer festa. Pode utilizar a área comum, a churrasqueira. Às vezes é um pouco contraditório, né? Eu também acho. Tem gente que... O que você acha? Engraçado isso aí. O cara não tem dinheiro para pagar a taxa do condomínio, mas pode fazer um baile de 15 anos no salão de festa do condomínio. Porque que é isso, hein? O Tribunal Superior foi a lei, foi um direito consagrado, que é o direito da propriedade. Tá certo, é verdade. Artigo 5º, direito de propriedade, ele é dono daquela área comum, então ele pode usar. Agora, você está inadimplente ou mais, aí o condomínio tem que entrar com as vias adequadas, entrar com a ação de cobrança, uma ação de execução e buscar aquele crédito. E você aí, meu caro ouvinte, manda sua pergunta para cá, tem mais participação ao vivo, você concorda? Ó, eu ouvi dizer isso aqui, a gente estava no congresso, inclusive, em São Paulo, e aí a gente estava lá e falando assim, nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é ilegal é imoral. Tem um negócio assim? Explica aí, doutor Cláudio. Assim, lá no primeiro semestre de Direito, a gente estuda muito sobre o direito, o que é justo e o direito. Às vezes o que é o direito não é justo. E às vezes o que é justo não é o direito. Então entra muito, esse caso é muito exemplo. Poxa, mas será que é justo ele estar usando? Eu entendo que não é justo, mas é a lei. Mas é a lei, tem que se fazer a lei, né? Tem que se fazer a lei não tem dois senhores, tem que ser um só. Fala aí, Gê Nunes, quem que tá ao vivo com a gente aí? A pergunta da Letícia, ela é o seguinte, animais de estimação. O condomínio pode proibir a criação de pets nas unidades, mesmo que a convenção seja omissa sobre a Letícia que mandou? Eu acho que não, Excelente questão também sobre direito de propriedade. Pois é. A pessoa ela pode ter os animais dentro da sua unidade, né? Quantos animais for. Tem gente que quer limitar o número de animais aí. Só que existe uma exceção. Você pode ter tantos animais for, desde que você mantenha a segurança, o sossego, a salubridade. Olha os 3 S de novo. Então você pode ter os animais... Segurança, sossego e salubridade. Ou seja, seu animal tem que estar na coleira. Mas eu vou te contar. Eu tinha um pessoal que é meu amigo de muito longa data. Hoje a gente quase não tem contato mais. Eles tinham 16 chinchilas na varanda do apartamento. Era um cheiro um pouco desconfortável, tiveram problema com os vizinhos e tudo. Então Esse é o limite? Como é que funciona isso aí, doutor Cláudio? Se o odor já está transponível às paredes, às portas, então você já vê que ali já não é um local salubre. Olha aí. Já está tendo um incômodo, ali não está trazendo sossego, então já está tendo um limite. Já está tendo um limite, então você pode ter tantos animais que for, desde que o odor não transpasse as portas, as paredes, o pelo, desde que os animais não coloquem em risco os moradores, né? Tem um detalhe aí também. Desde que os animais estejam todos vacinados. Se eu não estou enganado, você que está me ouvindo aí, preste muita atenção. As leis estaduais falam que o síndico é obrigado a denunciar sobre violência doméstica. Sim. E para você que talvez não tenha entendido, me desculpe se não quero ofender ninguém, mas violência doméstica se diz todo tipo de violência no ambiente de moradia, o residual ali, aonde você mora. Ou seja, crianças, animais, idosos, não é só aquela restrição, Genunes, de homem e mulher. Marido e mulher, não. São crianças, todos os vulneráveis, né? Por exemplo, pegou a tutoria de um animal. Tutoria que fala, né? Tutoria. Pegou a tutoria de um animal. Os animais comunitários. Os animais comunitários. Se aquele animal foi maltratado, e diga de passagem, lá no Instagram, hoje eu coloquei um vídeo da pessoa que estava maltratando aqui, Vicente Pires, um animal, e a pessoa fez a denúncia. Aquele animal
tem que ser socorrido, você tem que denunciar. Você que é síndico tem que olhar a legislação do seu estado, porque quando você não denuncia, você pode ser responsabilizado por omissão, não é isso, doutor? Exatamente. E tem até multa, hein? Tem até multa. Eu vou falar sobre isso no nosso canal lá, Condominial Engenharia, num videozinho ao vivo não gravado, mas você tem que estar atento às legislações do seu município, do seu estado, porque se você não denuncia esse tipo de violência, seja homem, mulher, criança, idosos, qualquer vulnerável, você pode ser responsabilizado sobre isso aí. Exatamente. Síndico é responsabilidade, né? É responsabilidade, meu amigo. Às vezes você levantou a mão lá na Assembleia no susto, quero ser síndico, mas você não tem noção da grande responsabilidade. Toca no improviso, e aí quer tocar sem o advogado e às vezes quer tocar sem a engenharia. Aí é onde você começa amadorismo, aí é amadorismo, né? A chance é grande. Ô, Nunes, tem mais participação aí? Eu tô vendo aqui que tá bombando o negócio, hein? Rapaz do céu. Quando um condômino pratica repetidamente comportamentos que perturbam a convivência, como ofensas, ameaças, descumprimento constante das regras e atitudes que geram conflitos, quais medidas o condomínio pode tomar para proteger os demais moradores? Em quais situações é possível buscar medidas judiciais mais severas, como a restrição de condutas ou até a exclusão desse morador? Ótima pergunta. Quem encaminhou a pergunta? Eu que é aquela que eu recebi. Bruna, síndica lá do Guará, excelente síndica do Guará, Bruna, gente finíssima. Bruno, um abraço para você. Doutor Cláudio vai responder a sua pergunta aí com toda essa excelência. O síndico, ele tem 3 ferramentas. Né? Você gostou dessa pergunta dela aí? Gostei, excelente. Tá quase ganhando o jantar, hein? Eu posso dividir essas 3 ferramentas em 2 ferramentas extrajudiciais administrativas e uma judicial. As 2 ferramentas extrajudiciais administrativas, o síndico tem o quê? Advertência e multa. O síndico tem que ir lá e tirar a pessoa no braço e bater boca? Não é leão tem de que chácara. formalizar com advertência e multa e registrar todas essas ocorrências. E o síndico não tem que trabalhar sozinho, não. Aquela comunidade tem que estar auxiliando o síndico a estar registrando as reclamações. Aí, quando as advertências e multas não são suficientes para coibir essas condutas antissociais, né, essas transgressões contra a Convenção de Regimento Interno, aí nós vamos para o Poder Judiciário. O condomínio chega lá no Poder Judiciário e diz: Excelência, já apliquei dezenas de advertências, dezenas de multas e a pessoa continua. Você pode aplicar uma sanção mais severa? Para você ver no recente caso agora, o mais recente que teve. O juiz estipulou uma multa de R$15 mil. Olha aí. A pessoa. Foi suficiente. R$15 mil, hein, cara? Foi suficiente. A depender do valor do imóvel, chega a 10%, né? Você que mora num apartamento de 150, 180 mil, 15 mil, a pancada no patrimônio. Agora, você que mora no de 1 milhão, tem para gastar, fica dando cavalo de pau aí no Lago Sul, hein? E resolveu ou não, doutor? Não resolveu. Não resolveu. Aí não resolveu. Pra fora. É assim que aí colocou para fora. De novo. Então foram 3 casos. 2015, 2022 e nesse ano 2025/26. Qual foi o mais grave? Olha, mais assim, que o cara passou mesmo assim por cima, ofendeu o síndico para valer. Olha, todos são muito graves, sabe? Assim, acredito que as condutas são muito, muito parecidas. Geralmente, assim, qual que é o perfil do condomínio social? Certo que não justifica. São pessoas que realmente têm problemas psiquiátricos. Né? Às vezes não buscam o tratamento adequado, não buscam uma ajuda. Não tem essa punição, não? Fala assim, vez provocar, entrar na clínica de tratamento. Não tem esse tipo de sentença, não? Tem, não? Poderia ser, né? Recomendar um acompanhamento, mas como a pessoa ela não é declarada incapaz, ou seja, é ela que não está buscando um tratamento e a busca do não tratamento acaba tendo consequências na sua vida quem pessoal. Não faz terapia vive dando problema para quem faz terapia. Se você não faz terapia ainda, vou te recomendar, faça terapia, leia bons livros, coloque a cabeça no lugar, resolva as dores da criança, resolva as dores. Sabe o que acontece? Eu estudo muito comportamento humano. A gente tem um curso de formação de síndico, gestor de patrimônio. Vamos abrir vaga agora para agosto. Você que estiver lá no nosso canal vai receber o comunicado. Pode mandar um WhatsApp para mim, 61996989009. O excelentíssimo Dr. Cláudio, cheio de êxito na área de condomínio, é um dos nossos professores. Estou lá. E a gente lá lida muito com a gestão de pessoas. Vamos incluir agora a gestão de conflitos com o Eduardo, lá da Câmara do Comércio do Distrito Federal, falando sobre isso. As pessoas que mal resolvem as suas dores preferem lidar com a raiva do que com a frustração.
porque a frustração é o caminho. Falando biblicamente, né, lembrando aqui do nosso Senhor Jesus, o deserto não é o final, ele é a escola. Então, a pessoa não quer passar pelo deserto, ela quer chegar em Canaã, mas ela não quer passar pelo deserto. E não tem jeito. Não tem como, né? Não tem como. Você tem que lidar com as suas frustrações. Quem não aprendeu isso ainda, dá problema em condomínio e é expulso pelo Dr. Cláudio, hein? Fica ligado aí, que agora o homem é bravo. Eu acho que a pessoa se expulsa, viu? O síndico já tá sabendo, é só mandar um zap pro Dr. Cláudio aqui. Qual é o telefone, Dr. Cláudio? Deixa aí pra gente. Meu contato, DDD 61 98558 8407. Me manda uma mensagem lá, tiver uma dúvida, estarei respondendo com prazer. Tem mais participação ao vivo aí? Vamos lá, Genunes. Quem tá participando aí com a gente? São duas, acho que uma é pra você, viu? Ó. É a Tatiane Paradiones. É pra tu? Pra mim, Diógenes. Vamos lá, Tatiane. Da onde é a Tatiane? Falou ou não? Não, é sobre a fachada. Qual o prazo de manutenção da fachada de um predial? E tem mais uma, ela fala o seguinte, aí acho que já é pro doutor. Aqui é um cachorro antissocial. O morador disse que o cachorro dele é livre para ficar na janela latindo para tudo que passa. Que isso? É livre, é? Não é assim não, hein, Tatiana? Eu vou passar essa bola pro Dr. Cláudio, mas eu vou te explicar sobre o cachorro antes da fachada. Você que está nos ouvindo, presta bem atenção. É livre você ter o cachorro dentro do condomínio, nós acabamos de falar aqui, só que o limite de barulho continua mantido. Para você que está nos ouvindo, pega a caneta e anota aí. Lei de contravenções aqui no Distrito Federal é até 55 decibéis no interior do imóvel, medido corretamente, durante o período do dia, das 6 às 22 horas. E de madrugada, para quem tem aqueles arroxos, né, de madrugada aí, fica esperto. É 45 decibéis das 22 às 6 da manhã. Como é que o síndico mede isso, Genunes? Ele vai trazer alguém que acompanha esse barulho com 1 decimilímetro, identificado com o Inmetro, a medição tem que estar válida, se for vai novo. Acompanhar o do cachorro. Lá aonde a pessoa mede. Então, no caso do cachorro, falando para a Tati, um abraço para você, a Tati, acho que é do Riacho Fundo. Você mede, Tati, em qualquer área externa do condomínio, porque se o cachorro está latindo dentro da unidade e chega a mais de 55 ou 45 decibéis, dependendo do horário, nas áreas passíveis, já está factível de uma multa e notificação. Se não der resultado, Dr. Cláudio Viana. Aí é comigo. Agora a dúvida, vai expulsar o cachorro ou o morador? É o morador. Olha só, o animal não tem culpa. Acho que é verdade. O animal ele tem a culpa do dono que tem. Repete aí, Dr. Cláudio Viana. O animal não tem culpa. O animal tem culpa do dono que tem. A culpa do animal é o dono que tem. Exatamente. Tá certo. É isso aí, tá? Então, se o animal tá lá latindo, a culpa é do dono, porque não adestrou. Às vezes o animal tá estressado, às vezes tá num apartamento pequeno, não passeia com o cachorro. É um animal, ele precisa liberar sua energia, ele precisa conhecer o mundo lá fora. Então, se o animal tá latindo incessantemente, tá arranhando a porta incessantemente, algum problema tá tendo. Isso pode até ser considerado um sofrimento animal, né? maus tratos. Cuidado, hein, Tatiana, que dependendo do que a motivação desse latido e a frequência pode configurar maus tratos, você tem que fazer a denúncia. Tá bom? Não deixa passar, porque se já comunicaram para você, alguém registrou isso daí. Quer dizer que você tomou conhecimento do fato, e se você tomou conhecimento do fato e não tem uma solução, você tem que buscar os meios legais para resolver isso no condomínio. Doutor Cláudio, ela pergunta aqui sobre manutenção da fachada, né? E a manutenção da fachada, atenção síndicos do Brasil, nada de ficar criando taxa extra para manutenção de fachada. Mandar um abraço aqui, oportunamente, para o meu amigo Wilber Corrêa, do Clube Síndicos DF, um excelente local. Se você não conhece, coloca aí, @Clube Síndicos, cheio de cursos, palestras, o cara é um gentleman. E ele é especializado em fachada. A fachada, ela tem uma manutenção de 1 ano para as vedações das janelas, Genunes. Todo ano a revisãozinha do silicone, tá bem? Mesmo que você tenha recebido a obra nova. 3 anos sobre o estado geral da fachada e as juntas de dilatação. Impermeabilização. E o conjunto geral da fachada, a obra que foi reformada, tem garantia de 5 anos, como Sim. prevê o Código Civil. Exatamente. Não é isso? Mas a NBR, anota que a escola, hein, 1770, traz uma distinção entre os elementos constitutivos da fachada. Então, para cada elemento tem um nível de garantia que obriga você, Tatiana, a fazer a manutenção correta para preservar os direitos de garantia da sua fachada. Concorda, doutor Cláudio? Concordo. Vale ouro essa dica aí, viu? Isso aí vale ouro. E aí, ao contrário de que muita gente pensa que, deu problema na fachada, taxa extra. Genunes, está previsto na NBR 5674 que
a fachada é um sistema construtivo do condomínio. E lá na 5674 fala que você tem que ter previsão orçamentária para manutenção de fachada. Então, muitas vezes, cuidado você síndico, pode ser um erro, considerado um erro administrativo, não ter verba para a obra da fachada. Deixar de fazer ou fazer errado. Tá bem? Tem mais pergunta aí? Nós vamos para o nosso break agora, como é? Vamos para o nosso break e eu aguardo você no retorno, hein? E voltamos com o Mundo Condominial, onde você põe a boca no trombone, tira as suas dúvidas e lida com especialistas, empresas e tecnologias da área condominial. Tudo que você precisa está aqui. Segue a gente lá no canal Engie Diógenes Suete no Instagram, @Dr. Cláudio Viana. Instagram, claudioviana.dv, me segue lá. Entrevista com um cara que tirou 3 condôminos indigestos de alta periculosidade de dentro dos condomínios. E tem o nosso canal no YouTube para você se inscrever, @Doses Milionárias e @Condominial Engenharia. Tudo que você precisa para a gestão de condomínios é com a gente, desde formação acadêmica, livros, artigos, aulas e um programa de rádio com muito conteúdo para você do Brasil inteiro. Um abraço para essa galera aí. Parece-me que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né, Janus? Vamos tentar? Vamos lá. Olha só, a pergunta da Lisiane. Lisiane. Considerando que a expulsão do condomínio antissocial é uma medida excepcional e que o Código Civil não prevê expressamente essa penalidade, quais foram os principais fundamentos jurídicos e provas que convenceram o Judiciário a determinar a expulsão desse morador? Na sua visão, quais elementos são indispensáveis para que um condomínio tenha êxito em uma ação como essa? Agora, outra pergunta. Muitos condomínios convivem com moradores que praticam reiteradamente atos de violência, ameaças e perturbação, mas têm receio de ingressar com uma ação de expulsão. Na sua experiência, qual é o erro mais comum cometido por síndicos e administradoras na produção das provas que acaba dificultando uma decisão favorável? Olha isso, vai virar pós-graduação na rádio, hein? Vai virar pós-graduação na rádio isso aqui, hein? Vamos lá, doutor Cláudio. Vamos falar dos É principais... o que configura e o que gera medo, é isso? A pergunta aí? Vamos falar dos erros, né? Vamos falar dos erros dos gestores, né? Ou dos moradores? Não, do gestor ou até do advogado que ingressa com esse tipo de ação. Beleza, e ação vamos lá. Doutor Cláudio, que tem é uma chefe. ação de exclusão econômica social, não adianta simplesmente entrar. Existem requisitos a serem cumpridos antes de entrar com a ação da exclusão do condomínio social. Quais são os principais requisitos? Anota aí. Primeiro, ter esgotado todas as medidas administrativas, a não serem suficientes. Ter se esgotado as medidas que está na lei, chegando ao décuplo da multa. Olha né? isso. Então, é uma multiplicação, 10 vezes mais a multa tradicional. Taxa, isso está previsto no Código Civil. Olha aí. E quando isso não ter sido suficiente, você ingressar com ação inibitória em juízo, para o próprio juiz aplicar a multa acima do décimo. E após nem a multa do juiz ser suficiente, ser deliberada a exclusão do condomínio social. E existe uma questão importante no condomínio. Tem etapas para se cumprir. Exatamente. É tipo uma cebola, entendeu? Exato, cheio de camadas. Exato, não é só chegar. E existe uma questão importante, quórum. Existe um quórum para isso. 3/4 dos condôminos. É um quórum, é mesmo? um quórum rígido. Maioria absoluta? Como é que é isso aí? De todos os condôminos, excluindo da contagem o condômino antissocial. Aí não vai votar contra Vamos si supor, mesmo, se o né? condomínio tem 100 unidades, então você vai fazer o quórum sobre 99 unidades, porque é uma unidade do condômino antissocial. Exatamente. Aí tem esse detalhe na lei, tem que ser observado. Esses dias eu falei que tinha que ser a contagem de votos 2/3 ou 50% mais um. Aí o cara veio no YouTube e me corrigiu, o Genunes, falou, não, eu não entendo que esse mais um seja válido para a contagem dos votos. Eu falei, então faz o seguinte, 100 moradores, divide por 2/3, como é que você vai votar? Dá 66,6. É 2/3 mais um ou você vai votar meia pessoa, né? O cara tem meio bravo comigo. Não tem meio voto, né? Não tem meio voto, amigo. Por isso a gente usa a linguagem coloquial de mais um. Tô errado, doutor? Não, tá corretíssimo. Para contagem final, a Assembleia pode ser anulada, não pode? Se faltar esse? Não, existe, assim, se faltar um, além de casos, você vê a jurisprudência, além de casos de sucesso, fora eu consegui, outros advogados conseguiram, também existe várias jurisprudências que o juiz negou. Por quê? Porque não atingiu o quórum. Não foi no limite da multa máxima. Então não houve uma deliberação na Assembleia. Não fixe os seus olhos no detalhe do detalhe do detalhe. Fixe no detalhe que resolve, porque isso é programa para administradores e gestores de condomínio. Segunda pergunta da Lisiane é sobre
Primeiro foi a materialidade e as fases, né? Que o senhor já Isso. respondeu. E a segunda é? Acho que a gente respondeu tudo dela. Respondeu tudo dela? Ela fala o que inibe as pessoas a tomarem as atitudes. É porque na o sua próprio, experiência. o próprio condomínio antissocial, ele gera medo nas pessoas, né? Às vezes a pessoa, não vou me envolver com isso, não. Vou criar um problema pra mim, né? Aquele caso da Asa Sul, né? Lembrei, esse é o caso do ano, né? Cara, não tirava o carro da garagem, Norte, impedia a obra, pinchava xingamentos por escrito na garagem, vexatório. Arremessava copos de vidro pela sacada. Copo de vidro, ovos. Saiu até no DFTV, né? Saiu no DFTV, né? Foi uma reportagem de ampla repercussão no Brasil inteiro. Cara, um absurdo aquilo. Dava medo de passar perto do cara, rapaz. Tava descontrolado. Bom, Genuíno, porque o cara jogava ovo podre na garagem da síndica, dentro do armário, quebrava a porta do armário. Pichava a garagem da síndica. Escrevia pip na garagem lá, síndica fulana tá roubando 30%, não era isso? Isso sabe por quê? Porque a síndica foi cobrar a taxa da obra. Atrasada, a taxa extra da obra. Ele não queria pagar. Queria que o advogado trabalhasse de graça. Pode isso, você que está do outro lado, deixa seu like aqui no vídeo, faz seu comentário. Você que está assistindo pelo YouTube, pode mandar de volta que o Dr. Cláudio responde para você aqui. Lá no Instagram também. Vamos para frente, G. Nunes. Quem mais mandou pergunta aí? A pergunta aqui é do Carlos, que é síndico do residencial Orquídea em Samambaia. Olha aí, Carlos, vamos nessa. Ele fala: quero parabenizar aqui o doutor Cláudio por trabalho brilhante dele junto ao nosso condomínio e fazer uma pergunta que pode servir de base para outros. E a pergunta dele é o seguinte: doutor Cláudio, quais as principais situações que devem ser checadas pelo síndico assim que ele assume o cargo? E tem mais uma. Doutor Cláudio, a responsabilidade do inquilino é do proprietário ou da administração do condomínio? O síndico notifica o inquilino ou o proprietário do imóvel? Então vamos lá, né? Bora, boa. Mano, pós-graduação online, hein? Online é ao vivo na rádio. Vamos nessa. Curso rápido aí. Doutor Cláudio, curso rápido. Vamos lá. Tornei síndico hoje. Qual a principal coisa que fazer? Se você está tomando posse de um condomínio, a primeira coisa que você tem que fazer é uma transição segura para você e para quem está ali passando. Ponto 1. Fazer um checklist de todos os documentos que estão ali passando. Livros contábeis, saber quais as contas bancárias, extratos, saldo em conta. Existe plano de manutenção do condomínio? Não. Se existe, está sendo executado. Chama o engenheiro aqui. Chama o engenheiro aqui. Amém. Então, são essas questões, né? Para resolver, né? Conhecer quais são os contratos que o condomínio possui. Qual é a administradora, quem é o jurídico, quem é o engenheiro. O que esse contrato fornece para o condomínio? O que eu posso ser usado? Estava sendo usado tudo pelo antigo gestor? Ou o que eu posso usar agora? Então é isso, é o primeiro. Conhecer o terreno. Conhecer o terreno. A gente ensina no nosso curso, né? Uma das primeiras aulas que eu dou lá, G. Nunes, é o auto de vistoria. Levante as condições efetivas do seu prédio. Fotografa tudo, faz um relatório você mesmo e deixa ali como você recebeu. Assim como o Dr. Cláudio falou, faz uma auditoria das contas, como você recebeu, saldos, extratos. Livros, como você recebeu, leitura dos contratos, quais você recebeu, quais estão pagando. Antes de dar continuidade ao erro dos outros, analisa o que você recebeu na prática. E esse procedimento gera algo que nós desenvolvemos no curso de formação de síndico profissional, que graças a Deus é reconhecido pelo MEC, que é o síndico SGP, que traz a seguinte questão: blindagem jurídica do síndico e comunicação clara, transparência, que é a obrigação do síndico. Estou certo, doutor? Tá certíssimo. Esse é o caminho. Bom, vamos para mais uma, né? Tem mais gente aí? Tem muita gente aqui. Rapaz, vamos nessa. Da Letícia de Taguatinga. A pergunta é simples, mas é o seguinte: quem paga o prejuízo de um vazamento quando passa de um apartamento para o outro? Tipo aquelas infiltrações do banheiro. Letícia de Taguatinga. Então, essa pergunta aqui, o meu amigo Diógenes aqui vai ajudar a responder. Então, as pessoas têm que ter ciência, né? O que é unidade privada e o que é área comum. O síndico, o condomínio, é responsável pelas áreas comuns, ou seja, se vazamentos são originais da área comum para a sua unidade privada, aí é responsabilidade do condomínio. Agora, quando é de uma unidade privada para outra unidade privada, ou seja, de um apartamento para o outro, isso é entre vizinhos. As pessoas têm que resolver este problema. Muitas vezes ele quer chamar o síndico, né? Quer chamar o engenheiro do condomínio para resolver. Eu pego muito caso a caixa acoplada lá. Em que o síndico me chama e fala: olha, quanto é a visita, faz o relatório e apresenta de quem é a conta, o condomínio vai pagar e vai cobrar posterior. Você acha correto, doutor, fazer isso? Correto. Bom, você que está com esse problema sobre a dúvida da origem do vazamento, eu vou deixar algumas regrinhas claras para você responder rapidinho, que tem mais pergunta aí, né, Janunes? Que é o seguinte: de cima para baixo e de baixo para cima. Presta atenção.
Você que é dono da unidade tem que fazer as suas manutenções. Banheiro, impermeabilização, tubulação. Se for desentupir uma pia, entenda, se você mora em apartamento, esse furo da pia passa de uma laje para a laje de baixo. É um formato padrão de condomínios. Esse tubo passa em cima do forro da unidade de baixo. Se o teu cano vazou, você vai consertar o cano, obviamente, você vai pagar para desentupir, você vai botar o forro no lugar e você vai recompensar a pessoa até a pintura do forro. Sim. E a limpeza do apartamento, todos os danos. Recentemente, agora na Samambaia, eu fui chamado pela síndica Eliane, lá do Viva, e ela mostrou a unidade que o cara estava viajando, a de baixo estava viajando, o 500 estava viajando e o 400 estava em casa. Aliás, o 400 estava viajando, o 500 estava em casa. Ele desentupiu a pia, sobrou água, arrebentou o cano, molhou o apartamento tudo, molhou o sofá, molhou a cozinha e a sala. Aí, o morador chegou e falou, mas não tinha ninguém aqui. Eu falei assim, mas eu não tenho que avisar que eu estou viajando, né? Mas se você não tivesse, tinha dado menos dano. Pois é, mas aconteceu. O morador desceu, entendeu, fez reunião comigo, a gente fez foto, relatório. E o que acontece? Ele está cobrindo a lavagem do sofá, do tapete, as portas do armário, o forro da cozinha, o forro da sala, até a pintura e a limpeza. Foi conscientizado, né? Pelo menos ele entendeu. Não tem como fazer. Você que está ouvindo do outro lado, se isso for judicializado com as provas certas, você vai pagar. Mas só que vai pagar o advogado junto, né, doutor? Vai pagar o advogado. Essa é uma parte importante. O advogado, né, tem que ser remunerado, né? O doutor Cláudio é melhor que você seja resistente e espere por pau. Mas eu estou dizendo para você que dentro do condomínio é melhor que você faça um acordo, tá bem? Mais perguntas, Janunes? Pergunta do Cláudio Silva. Ele perguntou o seguinte, doutor, eu posso instalar sistema de ar-condicionado no meu apartamento sem consultar o síndico? Olha lá, ótima pergunta também, que sempre envolve jurídica e engenharia. Você vê aqui que o jurídico e engenharia está aqui, ó, de mãos dadas, sempre né? juntos. Então, tem que ter, assim, as pessoas veem que está instalando ar-condicionado, mas tem que ter estudo de carga, tem que ter projeto de instalação, não é? Tem que ter dimensionamento. Olha, a maioria dos acidentes que acontecem de incêndio no Brasil, nos edifícios, vem da parte elétrica, tá? E, inclusive, atenção com a mobilidade elétrica e a circulação desses veículos dentro do seu condomínio. Preste muito bem atenção. Dimensionamento de ar-condicionado precisa da RT do engenheiro mecânico. Inclusive, quero mandar um abraço para a nossa amiga Adriana, que foi eleita agora presidente do CREA-DF, mais uma vez, pelo excelente trabalho que faz. Vou convidá-la para vir aqui no Doses Milionárias contar sobre essa trajetória aí, tá? E tem que registrar a RT de instalação do ar-condicionado. Ok? Essa questão de fazer o gato, colocar com o técnico, isso não existe. Ar-condicionado requer a RT de instalação. Por quê? Fundamentação básica. A parte elétrica é importante, dimensionamento, saber se o quadro suporta o ar-condicionado. Se o prédio tem uma pré-estrutura, você não pode arrebentar passar dos limites, ou seja, é 9.000 BTU, 9.000 BTU, porque tem um consumo elétrico. E a fixação do aparelho é muito importante. Tem vários casos de aparelhos caindo fora da fachada, caindo na garagem. E o risco é do dono do imóvel. Então, o dono que tem uma autoconsciência, uma preservação por si mesmo, pelas suas próprias responsabilidades, ele deveria exigir o serviço com a RT e parar de economizar no essencial. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta do Dr. Cláudio, tem que contar um pouco sobre a trajetória do cara, né? O Dr. Cláudio é um cara casado, um super pai, está sempre viajando, é membro da Associação Nacional da Advocacia Condominial. Fala um pouco pra gente aí, doutor Cláudio, dessa carreira no condomínio, o que te motivou a entrar? Né? Assim, a questão, advocacia, eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser trabalhar em escritório de advocacia. Olha, só trabalhou depois da faculdade. Entrei na Universidade Católica de Formado Brasília. Na Católica aqui? Taguatinga. Entrei com 17 anos e desde meus 17 anos trabalho em escritório de advocacia. Olha, então eu posso dizer que eu estou cerca de mais de 20 anos trabalhando no ramo da advocacia. Olha só. Mas eu tive assim o dom, a questão do empreendimento, né, o espírito empreendedor, apenas há 5 anos que eu abri meu próprio escritório. 5 anos solo. Solo, né, nessa questão voltada ao condomínio. É você e a esposa? Não, eu sozinho. Sozinho? Minha esposa está se formando, né? Olha, só ele já está preparando o terreno, olha aí. Eu sou pós-graduado pelo IDP, né? Escola de Direito Público de Brasília, do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, né? Já trabalhei em diversas... Tem boas referências essa escola, né? Trabalhei em diversos escritórios em Brasília, ou seja, eu tenho muita bagagem na questão jurídica, né? E neste meio tempo trabalhei no escritório, fui sócio de um escritório no ramo condominial, estava no início, né?
a gente tinha muita parceria com os cursos de síndico e a gente Olha começou só, que legal. a pegar. E eu fui sendo o diretor jurídico deste escritório, tomando parte dessa questão condominial, né? Quando eu quero tempo, já a pandemia, eu pensei, quem sabe que é uma oportunidade, né, de eu seguir Olha aí. sozinho. O que mais te encanta aí, doutor Cláudio, no mundo dos condomínios? É o suporte ao síndico, é a reorganização, A questão, o sistema jurídico? A questão que é quando acontece? o advogado condominial entra no condomínio, a gente vê a nítida transformação. Muda Às vezes você entra num ambiente de caos, passa algum tempo, está um ambiente de paz, de organização. de harmonia. As pessoas conseguem entender que eles estão no mesmo barco. Se alguém está furando aquele barco, todo mundo vai afundar junto. Vai afundar junto. Todo mundo tem que ajudar a tirar a água do barco junto, né? Pois então, é. Então é isso que me encanta. Às vezes a pessoa que era oposição, ela te enxerga como algo bom. E a pessoa que te contratou, que estava ali à frente do condomínio também. E a gente acaba trazendo a união das pessoas, né? A harmonia das pessoas. Doutor Cláudio, passa muito aquela questão, trocou o síndico, que ele fica aborrecido, que era oposição, que você deu um parecer contra o que ele queria, aí troca o advogado também, tem muito isso aí, não? Não, existe isso, mas quando eu sento com o meu cliente e falo assim, ó, síndico, olha, conselho, eu vou falar muitas coisas que você vai gostar. Às vezes o seu opositor está certo, você está errado. Então é isso que é o profissionalismo, né? A advocacia condominial, a gestão imparcial, né? Imparcial, né? Imparcial, você vai falar o que é ali. O que é bom para o condomínio. Muitas assembleias, as pessoas perguntam, mas você é advogado do síndico ou do condomínio? Mistura isso aí, a galera Por quê? mistura. Porque às vezes você dá uma resposta que a pessoa não queria ouvir. E ela acha que é algo, né? É verdade, contraria, ele não gosta. Contraria, né? Tanto tem isso por parte do morador, os condôminos, quanto tem isso por parte do síndico, que às vezes você tem que frear também. Já aconteceu contigo? Sim, tem que frear. Fala, não, eu não sou seu advogado, eu sou do condomínio. Exatamente, já precisou falar isso já para algum síndico? Porque assim, o advogado ali, ele é um advogado, não é do litígio, é mais 80% extrajudicial do que judicial, né? A gente não tá ali para que o processo não chegue, e né? tem muito processo acumulado, E né, muitas doutor? pessoas acham que se a gente é advogado do condomínio, a gente é advogado de todos os condomínios. Não, sou advogado de um condomínio do CNPJ. CNPJ. É para resguardar as obrigações, os deveres, os direitos do CNPJ. Proteger o seu patrimônio. Aí hoje, Jorge, nós estamos como presidente da Comissão de Direito Imobiliário do Taguatinga DF. Taguatinga DF. Sou diretor também tá vendo esse broche aqui. Meu colega também hoje. É membro da Associação Nacional da Advocacia Condominial. Estamos aqui sempre tentando valorizar a advocacia condominial, a engenharia condominial, conscientizando o síndico sobre a importância de ter um plano de manutenção, ter um engenheiro fiscal numa obra, ter um engenheiro acompanhando, ter o advogado ali junto do condomínio. Às vezes, seu condomínio é pequeno, não tem condições financeiras de estar pagando, custeando aquilo lá mensalmente, mas não tome as medidas sem pensar, projete, né? Coloque isso num planejamento orçamentário, porque isso realmente transforma a sua gestão, faz toda a diferença. E mudou muito, né, doutor? O peso da gestão para os síndicos agora mudou muito, diversidade social, fontes de energia, veículos elétricos, combate a incêndio, tudo isso já existia em um certo momento, lá atrás, mas hoje ele é muito mais evidente, né? Hoje, com a inteligência artificial, coloca isso aqui é a obrigação do síndico, aquilo é a obrigação do síndico, e no final acaba dando responsabilidade, né? Jorge, cada vez mais os síndicos estão sendo mais cobrados. Por quê? Todo mundo está sendo mais cobrado. Por quê? Porque a informação está aqui, ó, na palma da mão. E a câmera também, né? E a câmera também. Então as pessoas já fazem a pergunta para o síndico, sabendo a resposta, testando o síndico. Já faz. Então aquela história do síndico... Na contraprova, né? Aquele síndico pagador de contas, fazendo só feijão com arroz, fazendo só a pintura do meio-fio, isso não existe mais. Não. Coloca aqui no meu livro, doutor Cláudio já leu, A Nova Era da Gestão Condominial. Se você não sabe o que está aqui, você está perdendo a didática prática da gestão das manutenções, papel do advogado, como você montar um mindset que te ajude na gestão, não carregar o peso nas costas sozinhos. Está aqui. E eu quero saber, doutor Cláudio, que tem mais perguntas ali com o Genunes para a gente sortear daqui a pouco, né, Genunes? Como é que está o nosso time aí? Tem muitas perguntas aqui que até dá... Mas vamos lá, viu? Vamos lá. Essa aqui é a Mari. Você colocou o seguinte, quero fazer a pergunta à sua Mariana. Como funciona a responsabilidade do condomínio em caso de furtos ou acidentes nas áreas comuns? Olá, vamos dividir... Roubaram a minha bicicleta, doutor. Roubaram a minha bicicleta. Existe um entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o condomínio só é responsável por furto e roubo de qualquer objeto nas áreas comuns se estiver previsto na convenção condominial. Olha aí. Como é que está no seu caso aí, minha amiga? Responde pra gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, tem um câmera de segurança, eu tenho um porteiro, eu tenho um zelador. Mas o porteiro, ele não é
defensor de patrimônio. Não tá, nem na CBO está previsto. O zelador, muito mesmo. Não significa que tem uma câmera que aquilo ali vai evitar um furto. Porque as pessoas confundem muito com a relação de consumo, né? Porque, por exemplo, o shopping, ele lucra, né? O supermercado, ele lucra. Ali se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Lucrar, né? E cria um ambiente para trazer os clientes. Exatamente. Condomínio não, aquilo ali é só para criar barreiras para evitar. E tem um detalhe, o shopping, que está filmando lá, já no estacionamento, ele cobra pela segurança do teu veículo ali dentro, da tua bicicleta, das tuas coisas. Exato. O condomínio não é porque você paga a taxa que estão te cobrando para usar. É o contrário, é para manter funcionando. É desprovido de lucro. Ele não tem uma obrigação de contrapartida. A questão da segurança da câmera é um sistema de segurança. E eu acho que aí o síndico tem que usar o limite máximo de informações para conseguir reaver o bem. Ele não pode exatamente, não. Né? Questão mas indenizar não. Não, indenizar não. Mas se a Polícia Civil lá pedir, você tem que guardar as imagens, né? Colocar à disposição a portaria para prestar os depoimentos, né? Colaborar. Né? Bom, respondido essa daí... Aí tem outra pergunta que ela fez, responsabilidade civil sobre a manutenção. Certo. Então, essa é séria, essa aí é brava. O síndico, ele é obrigado a fazer as manutenções, né? Se tem um parquinho ali, tem uma ponta de ferro ali solta, né? Tem uma coisa, falta de manutenção. Exatamente. Se existe uma questão clara que uma falta de manutenção causou um dano à integridade física da pessoa, o condomínio vai ser responsabilizado. Que morreu em São Paulo, a Giovana, no condomínio Interlagos, né, em São Paulo, perto de Interlagos, perdeu a vida porque a manutenção da caixa de bombas da piscina estava aberta e foi mal feita, assim, a RT tomou choque e faleceu no condomínio. Lamentavelmente, existem vários outros casos aí. Você que é síndico, não faça a manutenção de modo gambiarra, não faça de modo irregular. O Dr. Cláudio está falando aqui uma coisa seríssima, porque eu ponho aqui no meu livro, inclusive, o síndico protege a vida através da gestão de patrimônio. Ele que gera a segurança. Se fizer errado, responde. Aí fala assim, não tenho dinheiro para fazer manutenção. Isole o local, não deixe ninguém usar. Até que se chame o engenheiro, procure uma solução, levante uma taxa extra para poder fazer a manutenção adequada. Beleza. Não deixe as pessoas usarem, porque você está colocando em risco a integridade física daquelas pessoas. Esse é o caminho. Tem mais aí, Genunes? Tem um monte aqui, mas vamos para essa que eu quero estar indo ao seguinte. Já? De Taguatinga, ele fala o seguinte, quando o síndico não quer apresentar os balancetes, como posso proceder? Olha aí, né? Já viu assim? Olha, parece meio esdrúxulo. É direito do cara. Parece meio esdrúxulo, né? Libera os balancetes, rapaz. Mas a questão, o síndico acha que é dono do balancete. Já viu o síndico assim? O balancete é meu. Se um documento do condomínio, aquele documento é de todos os condôminos. Exatamente. Então, os condôminos têm direito de ter livre acesso aos balancetes, aos contratos. Hoje em dia estão ridicularizando a LGPD. Não, a LGPD são dados pessoais, né? São dados sensíveis. Não, mas o condomínio ele é dono daqueles dados, porque foi o condomínio que contratou, foi o condomínio que produziu aquele documento fiscal. O pessoal fala comigo quando eu estou prestando serviço de engenharia nos condomínios, não pode passar informação para o morador. Eu falei assim, olha, eu entendo que algumas informações trazem a sensação de pânico, mas eu tenho um compromisso público. Você que é meu cliente, você que está em condomínio, que mora em condomínios que eu assisto, você pode me perguntar publicamente no WhatsApp, mandar mensagem para mim que eu vou responder, hein? É a verdade, não tem como fugir. Engenharia, compromisso da verdade, juramento. Olha, gostaria de fazer uma pergunta, essa é a Thalita de Taguatinga. Se eu me sentir prejudicada por uma decisão da administração do condomínio, como, por exemplo, a cobrança de uma multa que considero injusta ou uma regra que não estava prevista na convenção, quais são os caminhos legais que eu posso seguir antes de recorrer à justiça? Muito bom, porque toda advertência e multa a pessoa tem o direito ao quê? Ao contraditório e ampla defesa. Esse é um dos erros também, que as pessoas aplicam, o síndico aplica a multa e não dá o direito à pessoa de se defender. Tem que deixar o direito de resposta, né? Então, Thalita, você tem que olhar na sua convenção e no regimento interno como que funciona essa defesa. Quem irá analisar? É a Assembleia? É o Conselho? Né? Como ocorre? Então, você tem um direito de defesa. Você foi notificado, advertido e multado, e você se sentiu prejudicado, você tem um direito de defesa. Inclusive, assim, você não manda a multa direto, você faz a notificação, dá o direito de resposta, depois você aplica a multa, exatamente. Né? E tem que entender o seguinte, o síndico não pode ir, ele quer que ele faz, ele tem que justificar essa multa. Essa é para você, tá? Vamos lá. Um minutinho aqui, ó. É o seguinte, ela falou assim, é do Guará 2, ela é do condomínio Rio Verde, do Guará 2, tá? A Cláudia Cristina falou, enquanto eu estava aqui escutando vocês, agora, um morador sem arte, sem autorização, estava usando um martelete.
como proceder nesse caso? Sem anotação de responsabilidade, atrapalhando o programa, rapaz. Olha só, deixa eu te explicar, minha amiga. Se ele está usando o martelete no apartamento sem ter tido a sua autorização, sem explicar o porquê, você sobe lá agora, bate na porta, tira uma foto desse martelete, gera uma notificação, manda para ele e fala que qualquer alteração no imóvel com o uso de ferramentas de impacto deve ser submetida à aprovação da administração de direito seu. Se ele não cumprir, você vê se tem regimento interno, né, doutor Cláudio, para aplicar a multa e deliberadamente colocar esse morador no lugar dele, tá bom? Martelete é ferramenta de rompimento, vibração, dependendo da potência, pode gerar um dano na estrutura coletiva, então não pode usar de qualquer forma. NBR 16280, minha amiga. Muito bem, Jorge. Quer mais uma? Mais uma. Tem mais um minutinho. Rapaz, doutor Cláudio. Da Rani Kelly, de Planaltina. Qual a responsabilidade do síndico quando ocorre um acidente dentro do condomínio? Então, tem que analisar. Quando tem que investigar, né? Depende do acidente. Esse acidente foi em razão de falta de manutenção ou foi mau uso da pessoa, né? Então tem que analisar. Às vezes tem uma regra lá, vamos supor, não corra nas bordas da piscina. E tá lá a pessoa correndo. E ela cai e se machuca. Aí não é responsabilidade do Às vezes a borda da piscina não tem o piso antiderrapante que deveria ter. Aí é do condomínio. Tem que analisar profundamente. Tem mais uma, Nunes? Vambora? Tem mais um minuto. Estamos despedindo, ainda temos que fazer o sorteio do livro e do jantar, hein? A pergunta dela é o seguinte. Temos um aumento muito grande de carros elétricos. É necessário a Assembleia para eu instalar meu carregador no condomínio? É necessário, sim, você levantar as características elétricas do seu condomínio e também o que já tem previsto no Corpo de Bombeiros sobre as normas a serem seguidas, tá? Atenção, você que está do outro lado aí. Quando você insere na sua garagem de subsolo carregadores de veículos elétricos, a NBR 10897 traz a sua garagem do risco ordinário 1 para o risco ordinário 2. E muita gente está sendo omissa nisso daí. Passo 1. Carga elétrica tem disponibilidade? Passo 2, dimensionamento e balanceamento das fases. Passo 3, custo efetivo disso. Aprove em Assembleia. Passo 4, execução da obra. Passo 5, comunica ao seguro para fazer a aprovação. Fora disso, está agindo errado. Eu não recomendo que tenha os veículos elétricos no seu condomínio. Beleza? Muito bem. Doutor Cláudio, para quem a gente vai entregar o jantar? Qual foi a melhor pergunta? Olha, teve muitas perguntas, né? Então vou... Assim, não é nem a melhor pergunta. É uma pessoa, vou encaminhar pro meu xará. Teve Cláudio o quê aí? Cláudio Silva. Cláudio Silva. Foi uma questão de... Você manda o WhatsApp na rádio com seus dados aqui pra gente, pra você receber o jantar do Coco Bambu. Pessoal, não era um sorteio, era a escolha da melhor pergunta, que é um privilégio do nosso entrevistado, doutor Cláudio Viana. E escolhe uma pergunta aí, Genunes, pra ganhar o livro. Genunes que vai escolher. Fica com raiva de mim não, hein? Rapaz, nós tivemos 20 participações. Não deu para ler todas, mas foram 20 pessoas. Escolhe o número aí de 20 participações, eu vou escolher o número 18. Então vamos lá. Qual foi a pergunta? Olha o break, Genunes! Exatamente, foi o Carlos de Samambaia. Carlos de Samambaia. Meu síndico. É síndico, doutor Cláudio? Meu cliente Vai levar um exemplar do meu livro autografado. E atenção, você que está nos ouvindo. Lá no canal do YouTube, você digita jornada em qualquer publicação minha, Engie Diógenes Suete, e você vai poder participar da jornada do síndico. Preenche o formulário, entra no grupo, que é 10 passos fantásticos para transformar a sua gestão do básico ao nível profissional de alta qualidade. Beleza? Doutor Cláudio, suas considerações finais. Vamos para o nosso break? Então, Diógenes, gratidão por estar participando aqui. Doses milionárias, né? Muitas informações em 1 hora, né? Você deu uma enxurrada de informação, né? Aproveita aí, fico à disposição, né? Para as próximas. Para as próximas vezes, prepare as suas perguntas. Doutor Cláudio volta daqui um tempo com a gente aí. Tamo junto, Genunes. Para vocês do Brasil inteiro, aquele abraço. O Mundo Condominial, Sara Brasil FM, de portas abertas para você que é síndico, colocar a boca no trombone.